Pode começar. Combinação simples. Os 5 exemplos, vamos pensar. Lembrem vocês que a análise combinatória entende 2 métodos de contagem. O arranjo, certo? E as combinações, ok? De novo, a análise combinatória, ela entende que existem 2 métodos de contagem. O arranjo e as combinações. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso, tá? Alguém vai falar da permutação, que era o assunto que a gente estava estudando anteriormente. A permutação é um arranjo especial, tá? O que é a permutação? Quando você tem a quantidade de elementos igual a quantidade de vagas, certo? Que aí, ouvido, a gente fala que tem um P de 6, tá? Ao invés de fazer isso aqui. Mas o grande segredo dos exercícios é você saber diferenciar um do outro. É você olhar e falar, esse exercício é de arranjo. Não, esse exercício é de combinação. Quando eu faço isso? Preste atenção aqui. Por que esse... Eu só vou usar os mais clássicos, tá? Mas o raciocínio... Porque o aluno vai ver exercício de comissão. Por a gente sempre fazer exercício de comissão, o aluno vai observar que é um exercício de combinação, tá? Beleza, mas você entendeu por quê. Por que é um exercício de combinação e não de arranjo? Olha, a fórmula de combinação é essa daqui. Isso aqui é a parte decoreba, eu vou ensinar vocês a usar, tá? A fórmula. Percebe que a fórmula parece com a anterior? Lembra que o tio trabalhou a fórmula de arranjo? Sim. A fórmula de arranjo, ela é assim, ó. Dá uma olhada na de combinação. O que muda nela? Que não tem um P lá na frente. Acrescentou um P aqui na frente. Só isso que realmente ela muda, tá? Isso faz diferença. Professor, quando é arranjo e quando é combinação? Gente, quando você inverter a ordem dos elementos e formar coisas iguais, esse exercício é de combinação. Quando você inverter a ordem e formar coisas diferentes, esse exercício é de arranjo. Lembra quando a gente estava fazendo contagem de números? Quantos números podemos formar? Lembra desse exercício que fizemos um monte? Por exemplo, vou escrever aqui o número 126. Certo? Se eu inverter a ordem do 126, por exemplo, 621, eu formei números iguais ou números diferentes? Números diferentes. Por isso que esse exercício era de arranjo. Lá na época, a gente fazia na época do arranjo. Porque quando forma diferente, a análise combinatória tem que ter uma técnica que conta isso como 1 e esse como 2. Porque são coisas diferentes. Agora, o que a combinação faz? A combinação, esse exemplo que eu passei no número 1, diz o seguinte: tem 5 alunos que se candidataram para uma comissão que vai resolver alguma coisa na sala. Show. Se candidataram. Eu coloquei o restante para votar em 3 alunos. Aí o que aconteceu? A Lígia votou no João, ela votou na Cláudia e ela votou no Luiz. Vou botar com Z, Luiz. Meu Luiz é com Z. Pronto. E aí o Gustavo, ele votou na Cláudia, tá? Ela votou no Luiz e ela votou no João. Se você olhar aqui, a Lígia e o Gustavo votou em comissões iguais ou diferentes? Iguais. Por isso que esse exercício é um exercício de combinação. Por quê? Mesmo que eles tenham trocado a ordem, eu formei coisas iguais. Aí olha só, análise combinatória de erro. Não pode chegar aqui e contar aqui como 1 e aqui como 2. Ela tem que contar esses casos como uma coisa só. Ela não pode contar isso diferente. Por isso que você vai ver que as combinações dão valores menores. Porque elas excluem as repetições. Entenderam? Então, como eu faço no dia? Vou fazer uma prova. Li a questão. Como é que eu faço? Eu monto a questão. A questão lá está falando, de lanche. Eu monto um lanche e inverto a ordem. Vamos supor, estou inventando aqui. Se eu formar coisas iguais, é de combinação. Se eu formar coisas diferentes, é de arranjo. Geralmente eu faço isso. Leio o exercício. Monto uma ordem do exercício. Depois inverto a ordem. E olha,
calma aí, isso aqui está formando coisas iguais ou está formando coisas diferentes? Está formando coisas iguais? Combinação. Está formando coisas diferentes? Arranjo. Vocês perceberam que no final de todos os exercícios de comissão, o Ti escreve assim no final, ó. Eu escrevo assim no final. Sabendo-se que as pessoas que formarão a comissão terão funções idênticas. Sabe por que eu boto isso? Para você saber que não muda. Agora vamos supor que não teriam funções idênticas. Olha para cá, isso aqui é importante, tá? Olha para cá. Se eu falasse que as pessoas não teriam funções idênticas, por exemplo, quem sai em primeiro seria o presidente, quem saísse em segundo seria o vice-presidente e quem saísse em terceiro ia ser o tesoureiro, vamos supor. Tá? O que nós temos aqui? O que nós temos? Agora que a gente formou coisas iguais? Não. Porque se eu botei funções, aí já muda. Porque que o João está sendo presidente, a Cláudia vice e o Luiz o tesoureiro. Nesse aqui a Cláudia está sendo presidente, o Luiz está sendo vice e o João tesoureiro. Então aqui eu já estaria formando coisas diferentes, tá? Mas como eu disse que ninguém tem função, aqui eu já estou formando coisas iguais, porque todo mundo, as duas comissões já são iguais. Preste só atenção nisso, tá? Entenderam o raciocínio que eu acabei de falar? Eles estão muito estranhos hoje. Estão muito agitados, muito... Estou falando, tem gente olhando para o nada. Isso complica. Eu sei que nem todo dia dá para ficar acordado, mas vocês têm que se esforçar. Isso aqui é mais importante do que as outras coisas. Como vocês vão proceder? Estou fazendo uma prova, sempre assim, gente. Monta uma ordem, inverta a ordem e observe se está falando de coisas iguais ou diferentes. Se for igual, o exercício é de combinação. Se for diferente, o exercício é de arranjo. Esse exercício de comissão, como está formando coisas iguais, é um exercício de combinação. Aí o que o exercício já falou? Que é uma combinação de 5 elementos organizados de 3 em 3. Já está escrito aí. Mas por que 5 elementos? Porque são 5 pessoas que se candidataram. Para quantas vagas? 3. Tá? Aí na fórmula, vamos acompanhar a fórmula. Primeira parte é só entender como funciona a fórmula. Vê se vocês entendem. N fatorial sobre P fatorial N menos P. Você sabe que N é o 5 e o P é o 3. Vão comigo? Vamos lá. N fatorial. 5 fatorial. Show? Sobre P fatorial. Abre parênteses. N menos P. 5 menos 3. Fatorial. Show. Fatorial. Vou ter 5 fatorial por 3 fatorial e aqui vai dar quanto? Estão comigo? Vou abrir o 5 até chegar ao 3, vai ficar 5, 4, 3. Acostume-se. A combinação, ela dá valores menores mesmo, que ela exclui as repetições. Então aqui, ó, corto, tá? Vou ter 5 vezes 4, 20. Dividido para 2 vai dar 10. O que é que eu acabei de falar? Com essas 5 pessoas eu só consigo fazer 10 comissões, tá? De 3 pessoas. Foi? Vamos treinar a fórmula. E ó, aqui nesse treinamento a gente vai ter algumas observações para alguns casos a gente não precisar fazer conta. Presta atenção. Olha aqui contigo. Combinação de 6 elementos 4 a 4. Vamos lá? Monta para mim, como é que ficaria? 6 Ah. 6 menos 4 fatorial. Vai ficar assim, ó. 6 fatorial por 4 fatorial, 2 fatorial. Certo? Fica números bem mais tranquilos de trabalhar, olha. 6, 5, 4. Cortei com 4 de baixo. E aí eu vou ter 6 vezes 5 é 30, dividido por 2 dá 15. Show? Mais um. 7 fatorial por 3 fatorial, 7 menos 3. Ah, quem já quiser colocar 4, pode, tá? Faz na cabeça, 7 tira 3. Se quiser, já pode. Mas vamos lá. 3 fatorial por 4 fatorial. Abre o 7. Até chegar ao 4. Ah, olha aqui o que eu vou fazer.
Meus amores, entenderam o que eu fiz? Olha o que eu vou fazer. Vou cortar o 4 com 4. Coisa que eu já fiz. Agora, se eu cortar o 3 fatorial com 6, vocês entenderam? Não. 3 fatorial não é 6? Aí só sobrou 7 vezes 5, que dá 35. Tá? Se não cortasse, ia dar a mesma coisa. Eu ia fazer 7 vezes 6 vezes 5, que ia dar 210. Só que no final eu ia dividir por 6, que é o valor do 3 fatorial. Também ia achar a mesma coisa. Fechou? Bom, deixa eu fazer uma troca aqui, só para a gente ter algumas coisas aqui. Guilherme, vou botar um aqui, só para vocês entenderem umas regrinhas. Vamos fazer esse. Olha só. 5 fatorial por 1 fatorial, 5 menos 1 fatorial. Tudo bem ou não? Sim. Show. Então, vou ter 5 fatorial por 1 fatorial, 4 fatorial. Vou abrir o 5 até o 4. E eu vou cortar. Vai ficar assim, ó. Vocês viram que é 5 dividido por 1? 5 dividido por 1, viu? Vai dar 5. Posso botar logo a resposta? O que o tio quer te falar aqui? Gente, sempre quando você tiver um número de elementos 1, a resposta vai dar o N, tá? O que tiver aqui. Deu para entender? Para não precisar fazer conta em todos. Se for 6, combinação de 6 elementos, 1 a 1. Vai dar 6, tá? Aí não precisa fazer essa conta. Agora com 5 barra 5. Olha só, Vitor. Mesma coisa, ó. 5 fatorial por 5 fatorial, 5 menos 5 fatorial. Estão comigo ou não? Sim? Olha para cá. Vou ter 5 fatorial por 5 fatorial, 0 fatorial. Estão comigo ou não? Gente, olha para cá. Sim? O que eu tenho agora? Vocês percebem que isso aqui é 1. Né? 0 fatorial não é 1? Não vai influenciar aqui, vou esquecer ele. Vocês perceberam o que é 5 fatorial dividido por 5 fatorial? Quando você tem o mesmo número dividido por ele mesmo, dá quanto? 1. O que o professor de vocês querem falar? Quer falar? Quando você tem eles iguais, a resposta vai ser sempre quanto? 1. Tá? Uma regrinha, para não fazer conta. Se for uma combinação de 6 elementos, 6 a 6, quanto dá? 1. 7 elementos, 7 a 7. 1. Tá? E se for 0? Olha aqui. 5 fatorial por 0 fatorial, 5 menos 0 fatorial. Tudo bem? Vou ter 5 fatorial por 0 fatorial, eu esqueço ali embaixo, tá? Vai dar 1, não vai mudar nada. 5 tira 0 dá quanto? 5. Porque se tem 5 não tiro nada. E essa divisão aqui dá quanto? 1. Certo? Aí novamente, quando também aqui for 0, independente do número que esteja aqui, sempre vai dar quanto? 1. Tá? Só umas regrinhas. Show? Pausa esse vídeo aí. Felipe, Diego, exemplo 3. Como é que é? Exercício de formar comissão sem as pessoas terem cargos é sempre de combinação, tá? Porque a ordem não vai alterar, vai ser a mesma comissão. Qual é esse grupo? Eu quero formar uma comissão de 3 pessoas escolhida num grupo de 7 pessoas. Então é como se tivesse 7 pessoas e eu escolhesse 3 para formar a comissão. De quantos modos diferentes eu posso formar essa comissão? Percebeu que esse exercício de combinação? Beleza. Mas eu tenho quantos elementos ali? 7. E aí sim eu vou organizar eles de quanto em quanto? 3 em 3. Beleza? Então eu tenho aqui esse que o tio acabou de fazer, ó. Filma aqui, meu irmão. Não vou fazer de novo não, tá? Vai dar quanto? 35. De novo, acostumem-se. Arranjo dá um número menor mesmo. Desculpa, combinação dá um número menor mesmo. Se fosse um exercício de arranjo, só para vocês verem quanto ia dar, ó. Se fosse arranjo, olha como o número era bem maior. Vou ter aqui 7 fatorial por 7 menos 3 fatorial. Estou fazendo a outra forma, aquela de arranjo, que a gente fazia antes. Ó, 7 fatorial por 4 fatorial. Ficaria 7, 6, 5, 4 fatorial, né? Vou cortar aqui. Teria 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7, 210. Olha a diferença de valores. Por quê?
O arranjo, ele considera as ordens. Então, mesmo quando inverte a ordem, o arranjo conta aquilo de novo. Mas nesse exercício não pode acontecer isso. Porque é o mesmo esquema. Escolhi um grupo. João, José e Maria. A outra pessoa escolheu Maria, José e João, ela escolheu o mesmo grupo que eu. Então não pode, quando altera, contar como coisas diferentes. Por isso que a gente usa a combinação e ela dá um número menor. Porque ela não conta essas alterações de ordem. Deu para entender? Bom, aí a gente continua. Esse exercício 4, ele fala o seguinte: quantos triângulos eu posso formar em uma circunferência, né? Tá assim. Quantos triângulos ficam determinados pelos pontos distintos A, B, C, D e E em uma circunferência? Gente, pensa comigo. A ideia aqui é eu fazer triângulos. Ok? Para eu fazer triângulos usando esses pontos, eu tenho que ligar quantos pontos? 3. Não é isso? Ligando 3 pontos, eu formo triângulos. Eu já vi aluno tentando resolver essa questão fazendo assim, ó. Ele ficou desenhando o triângulo aqui dentro para ele ver quantos triângulos pode se fazer. Parece eu. Tu vai se embolar e não vai conseguir fazer todos os triângulos. Eu falei isso. Agora, o que acontece aqui? Não vai acertar, é muito difícil. Como é que a gente faz isso aqui? Eu esqueci a gravação, né? É muito inconveniente, cara. Cara, passa por aqui. Vocês perceberam aqui que esse exercício é de combinação? Por que eu posso afirmar que esse exercício é de combinação? É isso que eu quero que vocês comecem a pensar. Porque hoje eu vou fazer combinação, aplicar a fórmula é fácil. O difícil é determinar por que é combinação. É muito simples. Pensem comigo. Se eu ligar o ponto A, E, A, B aqui, se eu ligar esses 3 pontos, E, A, B, eu formo esse triângulo, certo? Agora pensa se eu vou apagar, hein? Se eu ligar o ponto B, A, E, B, A, E, que triângulo eu formei? O mesmo. Essa é a ideia. Se eu ligando pontos diferentes, eu formo coisas iguais, aquela ideia que eu falei com vocês. Esse exercício é de combinação, tá? Deu para entender o raciocínio? Deu para entender o raciocínio? Sim? Então lá, eu tenho uma combinação de quantos pontos? 5. Só que eu tenho que organizar eles de quanto em quanto? 3 em 3. Aí a pergunta que fica: se eu cobro na prova de vocês formar quadrados, o que ia mudar? Só ia mudar isso aqui. Ao invés de 3, ia ser 4. Se eu falasse hexágonos, hexágonos, Entendi. tá? Vamos lá. Usando a fórmula, precisa escrever a fórmula? Ou vocês olham lá e aplicam para mim? Como é que ficaria lá? 5 fatorial por 3 fatorial, 5 menos 3. 5 menos 3 fatorial. Certo? Então, continuando, eu teria 5 fatorial por 3 fatorial, 2 fatorial, certo? Abro os 5 até chegar ao 3. Show? Contaria aqui, ó. Ficaria 5 vezes 4, que é 20, dividido para 2, que dá 10. Eu consigo formar 10 triângulos. Último. Agora olha só. Eu posso mandar vocês formar comissões, mas com grupos determinados. Olha aqui, eu vou formar uma comissão, mas essa comissão é formada de 4 meninos, homens, e 4 mulheres, tá? Essa é a ideia. E aí, essa escolha vai acontecer entre 6 homens e 5 mulheres. Eu posso cobrar comissões assim. Você viu a diferença desse exercício para esse? Aqui eu não tinha grupos distintos. Era formar uma comissão com um grupo só. Aqui eu quero formar uma comissão com grupos distintos. Eu poderia ter colocado profissões aqui, tá? Eu poderia assim, vou formar uma comissão, tá?
formada de médicos, 2 médicos, escolhido entre 7 médicos, e de 2 engenheiros, escolhido entre 8, seria 2 grupos separados na mesma comissão. Como eu penso assim, nesse exercício? Eu vou pensar grupo a grupo, tá? Primeiro grupo, que é o grupo dos homens, eu vou ter uma combinação de quantos homens? Só que eu vou organizar de quantos em quantos? Tá? E o das mulheres, eu vou ter uma combinação de quantas mulheres? Para organizar em quantas vagas? 3. Tá? Esses 2 valores, se eu não me engano, eu já fiz no quadro. Filma aqui, Thalita. A combinação de 6 elementos 4 a 4 deu 15. Só para eu não precisar fazer, tá? Senão eu teria que fazer e depois trazer a resposta. Vezes, combinação de 5 elementos organizado 3 a 3, eu não fiz. Fiz aqui, ó. Tem 2, tem um e um... Então, vezes 10. E aí eu multiplico, porque o princípio fundamental da contagem é multiplicativo. Então, 15 vezes 10 é quanto? 150. Eu consigo fazer 150 comissões desse jeito. Show?